Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. Do Senhor, prezados irmãos, queridos professores, estamos novamente aqui diretamente dos estúdios da ADC TV, também pelo canal ADC Educacional. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sino das notificações e deixe o seu like, deixe lá o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida e certamente iremos ver e iremos responder. Estamos novamente aqui para tratar da lição Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para um testemunho cristão em nossos dias. Essa tem sido a nossa temática ao longo desse terceiro trimestre de 2024, dentro da lição das pré-aula para o jovem, a classe de jovens, essa classe tão abençoada. E nós estamos aqui para dizer para você que você é um bem-aventurado de estar conosco, participando dessas pré-aulas e certamente extrairemos o conhecimento devido, a abordagem necessária poderemos fazer a partir das explanações que serão feitas aqui em o nome do Senhor Jesus. O tema da nossa lição de hoje, da nossa pré-aula, é os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. O texto do dia diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Daniel 7 e versículo 13. A síntese diz: os reinos deste mundo vêm e vão, mas a soberania de Deus é para sempre. Teremos, queridos irmãos e prezados professores, basicamente três objetivos principais na lição de hoje. Quais sejam? Primeiro, saber a ocasião e as características da visão de Daniel dos 4 animais. Aprender sobre a interpretação profética do sonho. E 3, compreender como se dará o cumprimento profético nos últimos tempos com o julgamento divino. A introdução da nossa revista diz: na lição de hoje, estudaremos o capítulo 7 do livro de Daniel, que contém a descrição de uma visão profética que ocorreu durante o primeiro ano de reinado de Belsazzar. Essa visão precede os eventos narrados nos capítulos anteriores do livro e possui um paralelo com o sonho de Nabucodonosor, narrado no capítulo 2, mas com uma riqueza de detalhes que aprofunda a nossa compreensão sobre o desenrolar da história mundial e a suprema soberania divina que permeia todos os eventos. A lição nos lembra de que Deus está no controle de todas as coisas. É isso que nós iremos aprender, prezados professores e prezados alunos. Iremos entender a soberania de Deus sobre todos os reinos da terra, porque o nosso Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O seu governo estende-se de geração a geração. O seu reino e o seu governo não terá fim. Assim é o governo do Senhor. O tópico 1 da nossa revista diz: a visão dos 4 animais. Subtópico 1 assim fala: a ocasião da visão. O capítulo 7 do livro de Daniel descreve uma visão que o profeta teve durante o reinado de Belsazzar. Vale dizer que, a partir desta seção, o livro não está escrito de forma cronológica. Essa visão é datada pelo profeta no primeiro ano do reinado de Belsazzar, em Daniel 7:1. Logo, ela ocorreu aproximadamente uns 10 anos antes do banquete mencionado no capítulo 5, no qual estudamos na lição 8 desse trimestre. Na visão de Daniel, aqui estudado no capítulo 7, ele observa os 4 ventos do céu, agitando o mar grande. Daniel 7:2. É isso que nós passaremos a ver a partir agora do capítulo 7. Do capítulo 7 para trás, tivemos lições históricas acerca dos reis, acerca de Daniel,
mas a partir do capítulo 7, nós iremos mais nos aprofundar em alguns exemplos e algumas passagens proféticas, alguns assuntos mais proféticos acerca do livro de Daniel. E certamente extrairemos conhecimento para a nossa vida acerca das profecias a partir do capítulo 7 do livro de Daniel, onde estaremos estudando acerca dos 4 animais da visão de Daniel. Daniel, do capítulo 7 para trás, ele teve ali a orientação de dar as interpretações dos sonhos que eram dados. Mas a partir do capítulo 7, Daniel, com o seu sonho, terá agora a interpretação por um anjo. A partir de agora, o sobrenatural continuará ainda mais com uma intensidade ainda maior na vida de Daniel. As 4 bestas, essas são as bestas que nós estaremos estudando nesta lição. Aqui vai representar o reino de Roma, Medo-Persa, Babilônia e Grécia. Não necessariamente na forma que eu li. Nós iremos ver que há uma linha onde nós iremos aprender a primeira besta, a segunda, a terceira e assim sucessivamente a 4ª besta dentro desta lição. Na continuação aqui diz, essa imagem simbólica sugere que os eventos poderosos e influentes representados pelos ventos estão prestes a desencadear mudanças significativas e turbulentas na história da humanidade, simbolizada pelo mar. Na Bíblia, a agitação do mar representa a inquietude das nações da terra, segundo os textos de Isaías 17:12 e Apocalipse 17, versículo 15. Ainda pode representar a agitação política e social entre os povos da terra. Você precisa conferir os textos de Isaías 57:20 e Lucas 21, versículo 25. Os 4 ventos simbolizam o poder divino em julgar as nações. Os 4 animais, o leão com asas de águia, segundo Daniel 7:4. A tipificação do Império Babilônico. O símbolo nacional da Babilônia era uma figura com corpo de leão e asas de águia. Aqui nós vemos a representação do poderio do reinado da Babilônia, forte, mas também vemos nas asas desse leão, representado na visão que Daniel tem, desse sonho que ele tem, as asas como ligeireza para conquistar os reinos que seriam conquistados pelo rei da Babilônia. Essa é a representação, basicamente falando, da figura e desse primeiro animal, o leão com asas de águia. O segundo animal, segundo Daniel 7:5, é o urso, o império Medo-Persa, o qual se levantou sobre um dos seus lados. A elite do duplo império vinha da Média. As 3 costelas na sua boca representam as 3 primeiras potências conquistadas por Ciro: a Babilônia, a Lídia na Ásia Menor e o Egito. Essa é a figura que nós trouxemos para incrementar, queridos irmãos e professores, na sua pré-aula. Essa figura vai ajudar bastante a você entender e passar as informações em sala com os alunos. E isso vai ficar mais mentalizado na mente deles, essa figura, e será mais fácil a abordagem acerca desse animal. Voltemos. O terceiro animal, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, Daniel 7:6, o império grego. As 4 asas e 4 cabeças simbolizam os 4 generais de Alexandre, após sua morte. As asas estão relacionadas ligeiramente ao domínio da região que incluía da Grécia à Índia. O Império Grego foi um dos impérios maiores que nós tivemos na história da humanidade, em conquista e também em poder bélico. Nós tivemos um reinado longo que se estendeu, como nós vimos aqui, da Grécia até a Índia,
um reinado imenso, mas que depois desse reinado, a figura que nós vemos desse animal é que houve essa divisão pelos generais após a morte de Alexandre o Grande. O quarto animal, Daniel 7, versículos 7 e 8. Esse animal simboliza o Império Romano, que conquistava tudo com armas de ferro e não poupava nada. Os 10 chifres eram 10 reis, segundo Daniel 7, 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. O Império Romano, uma vez desfeito, deu origem a 10 reinos. É interessante notar que por 1.500 anos, o total das tribos e nações que têm coexistido naquele território ficou sempre em 10 poderes básicos. E nós vemos que há um desejo hoje de alguns líderes mundiais, nós vemos isso e acompanhamos isso, a história escatológica, e vemos também no nosso cotidiano, pela União Europeia, o desejo deles de restabelecer o Império Romano. Isso é visível, isso já é patente já do conhecimento já de todos. Há um desejo deles de restabelecer novamente o Império Romano. Esse é o desejo deles. E eles vão fazer com que isso venha a acontecer. Quando a União Europeia ela foi criada basicamente com 10 países. Parece uma coisa assim, parece que a criação dessa União Europeia é uma coisa que para muitas pessoas foi do nada, por acaso, mas na verdade não é. Tudo o que acontece aqui na Terra há um planejamento, seja da parte de Deus ou seja da parte do inimigo. Há um planejamento anterior. Essa é a simbologia que você pode ver na tela, a simbologia do animal representado pelo Império Romano. Um animal, uma fera com dentes de ferro, e no meio desses chifres que você pode observar, nasce um outro chifre. Caem 3 chifres, caem 3 reinos, e aí nasce um reino. Os 4 grandes animais, Daniel 7, versículo 3 a 8, e o versículo de número 17. Segundo o versículo 17, os grandes animais são, na verdade, 4 reis. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra, segundo o versículo 17, aqui supracitado. Subtópico 3, o espanto de Daniel. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel 7,15. Apesar de Daniel ser um homem sábio e experiente, aquela revelação era profunda e impactante para ele. Não importa o quanto tenhamos caminhado na vida cristã, Deus sempre nos surpreenderá. Mas diz a Bíblia que o anjo de Deus estava lá para dar entendimento a Daniel, explicando o sentido do sonho. Daniel 7, versículos 16 e versículo 17. Era isso que eu havia dito para vocês no início. Agora Daniel tem um sonho e agora a interpretação do sonho é dado pelo anjo. Foge agora da compreensão de Daniel a interpretação do sonho. E é necessário que o Senhor intervenha com um anjo para mostrar para ele o que viria a ser a visão que ele estava tendo de 4 animais, que nós referimos agora: o leão com asas, o urso, o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, e agora esse animal feroz, espantoso, de ferro. O tópico 2 diz a interpretação do sonho. Subtópico 1, os reinos deste mundo.
O sonho de Daniel guarda relação direta com a estátua do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Primeiro, o Império Babilônico. O leão, animal feroz e régio, corresponde à cabeça de ouro. Daniel 2, versículo 38, que diz: a cujas mãos forem entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro aqui é representado na visão que Daniel tem e também no sonho que teve Nabucodonosor, como sendo o próprio rei da Babilônia. O Império Medo-Persa. O urso que levantou de um lado é retratado como o peito e braços de prata da estátua. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Daniel 2, versículo 39. Outro reino, 2 braços de prata, simbolizam o urso da visão de Daniel em Daniel capítulo 7. E aí a gente precisa fazer esse paralelo do sonho de Nabucodonosor com a visão de Daniel aqui no capítulo estudado, capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Império Grego. O leopardo com asas correlaciona-se com ventre e quadris de bronze. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Daniel 2, 39, parte B. Vale salientar que os gregos vestiam-se com armaduras de bronze para as batalhas. Império Romano, Daniel 2, 40, diz: o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro será a tudo quebrado e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. O quarto animal despertou a curiosidade de Daniel de maneira singular. O profeta antecipou o período em que o Império Romano, após conquistar uma nação, era dividir suas terras em regiões, tetrarquias, províncias e distritos. Roma se destacou como o império mais impactante na história da humanidade. Enquanto se mostrava forte como ferro, também se mostrava frágil como barro devido à imensa corrupção que, em última instância, contribuiu para o seu declínio. E aqui nós voltamos novamente para a situação dos governos mundiais. Assim como esse império forte, o Império Romano, teve também na visão de Daniel e no sonho de Nabucodonosor da estátua, em que seus pés tinham partes de ferro e partes de barro, representando aqui o barro a corrupção. Nós vemos nos dias atuais os governos mundiais vivendo mergulhado, muitos deles, em corrupção. Nós vemos há um pouco tempo atrás no nosso país os governos passados mergulhados em corrupção, em situações desprezíveis e que levou a uma convulsão nacional a situação que esses governos passados eles vivenciavam. O poder, o dinheiro, o bem-estar causará muitas vezes na vida de líderes, daqueles que têm a tutela da liderança, a corrupção, a facilidade de alcançar os bens de uma forma mais fácil. Subtópico 2, o anticristo. As 10 pontas ou os 10 chifres que saíam da cabeça do quarto animal prefigurava 10 reis advindo do Império Romano. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Daniel 7:20. Esse é
o homem do pecado, o filho da perdição, segundo 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. A completa personificação de Satanás e seu mais autêntico representante, segundo 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, se apresentará como se fosse Deus e sua influência será mundial, pois governará todas as nações, segundo o texto de Apocalipse 13, 8, Daniel 8, 24 e Apocalipse 17, versículo de número 12. Queridos professores e prezados alunos, nós estamos caminhando para que isto aconteça. Um governo mundial governando todo o globo terrestre. Esse tem sido o desejo de muitas lideranças mundiais em levantar um governo único em nossa terra. Ele já tem se planejado, já tem feito reuniões e nós temos acompanhado pelos meios de comunicação o desejo que esses governos têm de unificar uma nação só com um só governo, uma só política, um só exército. E tudo isso irá desembocar, nós entendemos, no maior evento já existente nessa terra, que é o retorno de Jesus Cristo. Quando esses governos mundiais, eles decidirem criar um governo mundial, aí nós estaremos prestes ao retorno de Jesus. E a igreja de Jesus certamente será tirada dessa terra. Porque haverá o governo ímpio, o homem do pecado, o homem da perdição. O anticristo assumirá o governo mundial. Nós estamos caminhando para isso. Não se engane. Todo o cenário tem sido preparado pelo inimigo de nossas almas para apresentar ao mundo um governo único. Israel hoje, nós entendemos que é o relógio de Deus aqui na terra. Todos os acontecimentos que nós precisamos entender para ficarmos atentos, além de nós termos as escrituras sagradas, que vão nos dar a compreensão dos sinais que assim antecederiam o retorno de Jesus. Nós já temos visto, nós já temos contemplado com os nossos olhos. Mas eu quero aqui abrir aqui um parêntese para você. Eu quero abrir um parêntese importante, dizer para você uma coisa. Nós precisamos colocar a nossa vida à disposição de Deus. Nós precisamos analisar como estamos vivendo, como tem sido a nossa vida, como nós temos trilhado no caminho do Senhor, porque a vinda de Jesus a qualquer momento acontecerá. Os governos mundiais todos se preparam para apresentar o anticristo ao mundo. E muitos cristãos, ainda nos dias de hoje, estão desapercebidos. Estão talvez com seus olhos vendados. Estão vivendo as suas vidas como se Jesus não estivesse prestes a voltar. E Jesus está às portas. A qualquer momento Jesus voltará. A qualquer momento o homem do pecado será lançado na mídia. Mas a igreja de Jesus já não estará mais aqui. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Voltemos. Essa é a imagem que você pode ver agora na tela da representatividade desse animal, desse império romano. Uma besta com chifres e que cai em 3 chifres, como já relacionamos aqui para você, e dá sinal a um reino, a um rei, a um governante, que fala com insolência, que tem olhos como um homem, ou seja, ele vai desempenhar um papel de apaziguamento no mundo inteiro. Isso é falsário, isso é mentiroso e irá enganar muitos. O subtópico seguinte diz: o reino de Deus e o seu julgamento. Subtópico 1, o juízo divino.
A visão de Daniel mostra que o poder dos animais não é para sempre. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Daniel 7:9. A representação de Deus como juiz supremo e como governo eterno. Este é o ponto culminante da visão de Daniel, onde o Altíssimo avalia e joga a pequena ponta, proferindo o veredicto final ao quarto animal representado por Roma, segundo Daniel, capítulo 7, versículos 11 e versículo 12. É isso que acontecerá. O governo mundial humano terá um fim. O governo de Jesus virá. O governo do Senhor Jesus tomará de conta dessa terra. E nós entendemos que quando Israel for sitiada, naquela batalha que a Bíblia chama de Batalha do Armagedon, onde os exércitos do mundo inteiro que já foram tomados por esse governo mundial, naquela batalha de Meguido, os exércitos de todo o mundo estarão cercando Israel, e Israel, segundo a palavra de Deus, irá clamar ao Senhor, irá clamar ao nosso Deus. E a Bíblia diz que o Senhor virá sobre cavalo branco, e também virão sobre cavalos brancos a igreja de Jesus, para socorrer a Israel. E assim o Senhor implantará o seu governo eterno nessa terra. A vinda do Filho do Homem, Daniel 7, versículos 13 e 14 diz: em Daniel capítulo 2, a estátua colossal foi destruída por uma pedra sem auxílio de mãos, o verso 34, que depois encheu toda a terra. A mensagem central aqui é que a supremacia e o domínio duradouro de Deus sobre todas as coisas. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel 2 e versículo 20. O nosso Deus, ele sempre governará todas as coisas. Nada fugirá do domínio e do controle do nosso Deus. Ele tem tudo governado. O seu domínio estende-se de geração a geração. Não há nada que fuja do seu controle. Ainda que as pessoas pensem, ainda que os governos mundiais acreditem, mas o governo do homem terá um fim. O governo do Senhor será estabelecido nessa terra, porque o Senhor está nos céus. E a expressão "o Senhor está nos céus" quer dizer que o seu domínio é sobre todas as coisas. Subtópico 3, a grande tribulação. Os versos 24 e 25 de Daniel 7 apresentam um período específico dos últimos tempos, no qual o anticristo perseguirá o povo de Deus. Além disso, ele mudará leis e regulamentos, possivelmente tentando suprimir a religião e os princípios morais. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou: por aquele que vive e eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Daniel 12, versículo 7. Esse é o período de 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias, segundo Daniel 9, 27, Apocalipse 12, 14 e Apocalipse 7, 14. Esse será a primeira metade da última semana descrita por Daniel, que nós aprenderemos futuramente, dentro das 70 semanas de Daniel. Na última semana, as 69 semanas já se cumpriram e nós aguardamos a última semana profética de Daniel. A semana profética de Daniel, cada semana profeticamente correspondem a 7 anos. Os 3 primeiros anos e meio será
quando o anticristo governará e mentirá, se assentará no trono e mentirá. E muitas pessoas acreditarão, mas a igreja de Jesus já não estará mais aqui, já tem sido arrebatada. Esses primeiros 3 anos e meio os 3 anos e meio da mentira, do engano e da falsidade. Mas aí depois desses primeiros 3 anos e meio, ele quererá que as pessoas o adorem ao anticristo. E é aí que a nação de Israel acordará e saberá que aquele não é verdadeiramente o Messias, o enviado de Deus. E aí eles sofrerão com as suas próprias vidas os escárnios e as opressões trazidas pelo anticristo. E aí eu digo para você aqui, prezado irmão, nós precisamos lutar para que esse dia nós não estejamos nessa terra. Porque serão dias muito difíceis, muitos trabalhosos, e nós precisamos colocar nossa vida diante de Deus. As lições da escola bíblica dominical, aqui na pré-aula ou na lição dada na igreja, elas vão servir para as nossas vidas como os nossos devocionais diante de Deus, o nosso aprendizado cotidiano na presença de Deus, para que possamos estarmos preparados para que quando o Senhor Jesus voltar, nós estejamos com Ele eternamente. A conclusão. Como vimos no capítulo 7, Daniel recebe visões a respeito dos 4 animais dos grandes impérios e do estabelecimento do reino eterno de Deus. Essas visões revelam a promessa de que, apesar dos impérios e das forças poderosas que governam o mundo, o Senhor Deus continua no controle e ao final estabelecerá seu reino eterno de justiça e paz. Isso nos desafia a manter nossa fé firme, mesmo em meio às incertezas e turbulências do mundo, pois Deus tem um plano soberano que se cumprirá. Aqui eu quero abrir um parênteses para você e mostrar as nossas redes sociais para você. Você que tem alguma dúvida, você pode entrar no nosso Instagram. O nosso Instagram está aí na tela, o Wellington Sal e Luz. Você vai estar lá levando a sua dúvida, trazendo a sua dúvida para nós, e nós iremos responder para você dentro das nossas possibilidades. O nosso canal também no YouTube, o canal Sal e Luz. Se você quiser nos acompanhar, estamos semanalmente de segunda a sexta-feira trazendo mensagens e orações. E vá lá, veja e seja agraciado e abençoado por Deus. E aqui nós encerramos. E queremos agradecer a Deus pela sua tolerância até aqui e que o Senhor continue te abençoando de uma forma tremenda e poderosa. E até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima pré-aula. Que Deus te abençoe.